A temporada começa com Daniel dizendo a Amanda que depois do Sekai Taikai ele vai se aposentar de vez, enquanto Johnny quer aproveitar essa oportunidade para abrir mais dojos do Karatê Presas de Águia. Mas nem tudo vai bem para ele, porque o armazém abandonado onde treinava foi demolido, então ele não tem outra escolha senão continuar treinando lá no Miyagi-Do no quintal do Daniel LaRusso, onde está irritado porque Daniel e Chozen não respeitam os turnos e continuam meio que menosprezando o estilo de luta dele. Falcão e Demitri escolheram o novo nome do dojo para o torneio do Sekai Taikai, o torneio de karatê mais importante do mundo. O novo nome do dojo será Presas de Miyagi, o que deixa Daniel LaRusso furioso e Johnny propõe o nome Presas de Águia, que era o nome do seu antigo dojo. Chozen não concorda e começa uma discussão que leva a um combate onde o vencedor escolherá o nome do dojo. Johnny visita a loja de penhores em busca de um machado para treinar e Daniel chega lá para tentar detê-lo, mas Johnny diz para falar com Chozen para o Chozen desistir. Ao sair, Johnny recebe uma mensagem misteriosa marcando o encontro. E ela dizia: Cobra Kai nunca morre. Então ele vai lá até esse lugar e ele encontrou a Raya treinando algumas crianças com as lições de John Kreese. Ele diz a Johnny que ouviu sobre sua discussão com LaRusso e propõe reabrir o Cobra Kai novamente. Johnny não se interessa, mas a Raya o chama de covarde. Então o Johnny volta e a Raya continua insistindo para ele voltar, mas o Johnny não quer e simplesmente vai embora. Enquanto isso, os garotos estão em um encontro duplo para que Samantha e Tori se deem bem. Nesse lugar também está o Kenny. Rob tenta falar com ele, mas então aparece um Shaw, o seu irmão mais velho, para dizer para o Rob se afastar dele. Os outros garotos incentivam o Rob a tentar falar com ele de novo, com o Kenny. Assim ele vai procurá-lo até a caixa de rebatidas. Rob lhe pede para ele se juntar ao Miyagi-Do, mas Shaw começa uma briga em que termina derrubando Rob. Miguel chega para ajudá-lo e enfrenta Shaw. Tori e Samantha detêm Kenny e também o convidam para o Miyagi-Do. Shaw retorna com Kenny e diz que é hora deles irem para casa. Em casa, Kenny continua praticando com um saco de boxe. Shaw se aproxima para dizer que aqueles garotos poderiam ter lhe dado uma surra, mas não o fizeram. Então aquele karatê poderia servir mais do que o seu irmão, porque ele foi preso. Então Shaw não quer que seu irmão acabe como ele e não quer que ele seja o homem que seu pai veja quando voltar para casa, lá na cadeia. Kenny diz a seu irmão que não sabe quem quer ser, eles acabam se abraçando. À noite, Daniel fala com Amanda e diz que só estavam participando do Sekai Taikai para deter o Cobra Kai e um novo torneio só os faria brigar, os 3 senseis. Mas depois Samantha chega dizendo que Tori e ela já estão começando a se dar bem. Então no dia seguinte, Daniel fala com Chozen sobre deixar Johnny vencer. Mas surpreendentemente, Johnny também chega ao dojo e diz que Presas de Águia é apenas uma versão do Cobra Kai de John Kreese. Então, para que o legado do Sr. Miyagi continue vivo, ele aceita que o dojo continue se chamando Miyagi-Do mesmo. Eles concordam em criar uma nova logo, onde agora há uma águia e um bonsai, e Kenny aceita se juntar ao dojo para treinar com eles. Mas o que eles não esperavam é que John Kreese estava na Coreia do Sul treinando outros estudantes com Kim Da-yoon, que é aquela mulher, aquela treinadora japonesa, coreana, que apareceu na quinta temporada, que ficou junto com o Terry Silver, Então Kreese ele pede para participar do Cobra Kai com a posição que ganhou no Sekai Taikai, mas Kim diz que isso deve ser decidido por uma pessoa e descobrimos que o mestre Kim Soo-young ainda estava vivo. Sua resposta é não, mas depois de Kreese continuar insistindo, Kim Soo-young aceita com a condição de que Kreese traga de volta sua faca. A faca com a qual enfrentou soldados japoneses em uma caverna que queriam recrutá-lo lá da época da guerra, lá nos anos 20, anos 40. A cobra ela pica o Kreese quando ele tenta pegar a faca. O veneno faz alucinações com Terry Silver, que ele diz que a fraqueza dele é o Johnny Lawrence. Então Kreese luta contra o Johnny e no final acaba meio que matando sua fraqueza. Kreese volta onde está a faca, enquanto isso Kim Da-yoon sabia que seu avô só o mandou para morrer. Mas Kreese chega não apenas com a faca, mas também com a cabeça da cobra, ganhando o respeito do seu mestre. Por outro lado, a casa de Carmen tem um problema no telhado, então Johnny começa a procurar uma casa maior para toda a sua família com a ajuda de Chozen. Mas um corretor não os aceita porque ele diz que a família de Johnny é meio suspeita e duvidosa, e também instável. Ele vai pedir ao LaRusso que pague um salário, por ele ser sensei do Miyagi-Do, mas o Daniel responde que ninguém recebe pagamento e que recomenda a Johnny que ele procure um emprego de verdade. É assim que Johnny no dia seguinte vai pedir trabalho na concessionária do LaRusso. Daniel está pensando em como ajudá-lo, mas dá conta de que Johnny conseguiu a venda de um carro em poucos minutos. Assim, ele decide contratá-lo na sua concessionária como vendedor de carros. Os garotos estão buscando opções para a universidade e durante uma conversa em um campo, Falcão, Demitri e Miguel se encontram com Kyler e Brooks, que é aquele cara lá que o Falcão espancou lá na terceira temporada. Falcão pede desculpa ao Brooks por quase tê-lo matado lá na terceira temporada e Brooks diz que isso ajudou a melhorar de vida. Então juntos vão a uma festa e uma fraternidade onde tratam mal o Kyler que só tenta se encaixar. E cara, essa cena aqui o Kyler tá meio que pegando pipoca com a boca, velho. O cara foi humilhado de jeito nojento, mano. O Kyler zoado, velho. Mas enfim. Miguel só ouve que estão usando ele para se divertir e que não deixarão entrar. Então ele interrompe a humilhação e Kyler se defende e põe em prática o que aprendeu no Karatê lá no Cobra Kai, começando uma briga onde até Brooks também ajuda a derrotar todos os universitários.
Depois vão conversar e Kyler conta a Miguel que seu pai ficou decepcionado por ele não ter escolhido uma universidade. Mas então chega outra fraternidade que o convida a fazer parte deles por ter nocauteado o líder da outra fraternidade, que era um cara muito babaca. E depois, na festa de revelação do sexo do bebê de Carmen e Johnny, Daniel recebe um pacote que soa como um relógio por dentro. Então Johnny pensa que é uma bomba de John Chris, mas na verdade era uma explosão que revelaria o sexo do bebê. E descobrimos que Johnny e Carmen terão uma menina. Nos treinos, Johnny percebe que Samantha e Tori não querem mais se bater, então Daniel aconselharia a cuidar disso porque Johnny diz que as meninas são mais fáceis de lidar. Mano, Johnny é muito machista, velho, mas isso é engraçado nele, mano, cê é louco. Johnny usa a Devon para organizar a festa do pijama, onde tenta fazer com que elas briguem, usando o celular de Rob para ligar para Samantha e o celular de Miguel para enviar mensagens a Tori. Mas nada disso funciona. Quando elas se cansam, decidem ir para casa, mas enquanto esperavam o Uber, Tori lembra a Sam que ela é bem fácil e tentou roubar seu namorado. Parece que vão brigar, mas acabam apenas pedindo desculpas e se abraçando. Johnny fica sem entender nada, mas isso serve para que voltem a ser duras nos treinos. E mano, o Johnny acha que as mulheres é fácil de tratar, velho. O cara é muito maluco, velho. Johnny é muito engraçado, velho. Cê é louco. Então, lá na Coreia do Sul, Kim Dae-un apresenta seus alunos a John Chris e diz que Jun é o melhor da classe, mas Chris percebe que há alguém muito melhor e mais impiedoso chamado Kun, que aparece não respeitar Chris. Então eles são punidos tendo que carregar sacos. John, irritado, empurra Kun, fazendo-o cair. Só que no final, Kun vai confrontar Chris, mas ele diz para usar toda a sua raiva para conseguir o que ele quer. Então assim, Kun vai até John e dá uma surra brutal nele, tirando seu título de melhor do dojo. Então no dia seguinte, todos são treinados por John Chris, que lhes ensina a não ter piedade com ninguém. Por outro lado, Daniel, Chosen e Amanda descobrem uma pequena parte secreta debaixo do colchão onde Chosen dormia. Nesse lugar contém uma caixa que pertencia ao Sr. Miyagi. Ao abri-la, encontram luvas de boxe, uma nota de jornal sobre um assalto, uma identificação falsa de Miyagi e o endereço. E ao chegar lá, descobrem que é uma academia de boxe. Ao perguntarem por Miyagi, o responsável sai correndo e quando o alcança, ele confessa que Miyagi era sócio de seu avô. Além disso, conta que Miyagi fugiu dos Estados Unidos por ter roubado um colar muito valioso e agredido alguém durante o assalto. Isso decepciona muito Daniel porque o Sr. Miyagi nunca lhe contou nada. Mas a Amanda tenta animá-lo, dizendo que há muitas coisas que eles não contaram aos seus filhos, e que isso é normal dos pais. Ela diz que ele deve aproveitar o tempo que tem com eles, o que inspira Chosen a procurar voos para Okinawa para voltar com Kumiko. Dia seguinte, Daniel fala com a foto do Sr. Miyagi e diz que ele certamente teve suas razões, mas é chamado por Falcão para ouvir o anúncio do Seikai Taikai, onde revelam que o torneio será realizado em Barcelona, lá na Espanha, e que apenas 6 integrantes por dojo poderão competir. Como Daniel e Johnny não chegam a um acordo sobre quem deve ir, pedem ajuda de Mike Barnes, que o submete a testes de velocidade, força e resistência e trabalha em equipe. Os 12 melhores são Falcão, Rob, Miguel, Samantha, Tori, o Bafo de Pica, o Kenny, Nathaniel, o Chris, Dimitri, Devon e Anthony. Pão de batata. Eles teriam que competir em outra prova onde deveriam roubar as bandeiras dos outros. E os classificados entre os 12 foram Rob, Miguel, Samantha e Tori, enquanto os dois restantes seriam escolhidos pelas anotações de Barnes. Nelma estava preocupada porque Mike elogiava todos exceto ela, então Johnny vai até sua oficina à noite para perguntar se Devon se classificou. Mike diz que não e que na verdade ela é a última da sua lista. Isso começa uma briga que Johnny vence, então em vez de dar os nomes, ele submeteria a outra prova na floresta, onde deveriam encontrar uma bandeira. Dimitri continua falando sobre a universidade e Falcão diz que ele não se inscreveu para o MIT e diz ao Dimitri que se cansa sempre que o lembra sobre essa universidade. Isso começa uma discussão entre os irmãos binários na prova. Devon e Kenny vão por um lado, enquanto Falcão e Dimitri vão por outro. Kenny tem que voltar porque sente vontade de ir ao banheiro e não consegue chegar a tempo, o que faz com que Devon ganhe a bandeira. E por outro lado, Falcão chega primeiro, mas Dimitri luta por ela. Falcão o vence, mas se desculpa com ele. Dimitri, então ainda irritado, dá um chute que o tira o Falcão do caminho e rouba a bandeira dele para se classificar para o Seikai Taikai. Kenny culpa Anthony por colocar laxante na sua bebida, mas na verdade foi a própria Devon que fez isso. Caraca, mano, a Devon foi muito otária agora, velho. Cê é louco. Mas que bem que o Kenny meio que merecia, né? O cara foi otário na quinta temporada. Mas enfim, Johnny diz a Devon que está orgulhoso por ela ter vencido, mas Daniel se aproxima dele dizendo que sabe que ele brigou com o Mike e está irritado porque com certeza era pro Falcão ter entrado e não os outros. Tori está visitando o hospital, onde lhe dizem que sua mãe está melhorando e vão reduzir a dose de seus medicamentos. Ao sair, um homem misterioso a segue e revela ser John Chris. Ele lhe diz que voltou por sua rainha cobra, mas ao ver que agora ela treina para o Miyagi-Do, diz que sempre a excluirão e será a segunda sempre atrás da Samantha. Tori diz que são
Tori diz que são seus amigos e que ela não vai os abandonar, decidindo ir embora e deixar o Chris lá sozinho no estacionamento. No dojo, ela conta a Rob o que aconteceu e pede para manter isso em segredo. Eles prometem juntos ser os campeões do torneio. Para escolher os capitães do Sekai Taikai, Miguel luta contra a Rob e Samantha contra a Tori. Miguel está preocupado porque foi colocado em espera para a Universidade de Stanford, então precisa vencer Rob para ter uma vantagem para entrar na universidade. Rob se aproxima deles e diz que treinará separadamente com Tori para que não vejam seus movimentos. Por outro lado, Tori, ao chegar em casa, encontra sua mãe no chão e curiosamente fazendo um punho com a mão quando ela morreu. No hospital, confirmam que sua mãe, infelizmente, ela faleceu de uma embolia pulmonar. E Tori fica furioso porque só lhe deram falsas esperanças dizendo que sua mãe estava bem. Rob tenta se comunicar com ela, mas Tori não responde. Chega o dia de escolher os capitães e começa a primeira luta, onde Miguel tem vantagem de 2 pontos contra Rob, mas finalmente a Tori aparece, o que motiva Rob a vencer o Miguel de 3-2, tornando-se o capitão do time. Começa a luta das garotas e Sen consegue o primeiro ponto. Isso frustra a Tori, que começa a lutar muito agressivamente, parecendo até aquela luta da escola lá na segunda temporada. A Amanda recebe uma ligação do hospital e pede a Daniel para interromper a luta imediatamente. A Tori está prestes a golpear a Samantha na cara, só que ela é interrompida pelo Daniel. Daniel não quer dar explicações do porquê parou a luta, porque a mãe dela infelizmente faleceu, mas Tori, chorando, grita que a sua mãe morreu, mas que ainda assim quer continuar lutando. Johnny a apoia para continuar na luta, mas os Larussos não querem, e Tori começa a acusá-los de não quererem que ela machuque sua filha. Ela se irrita e vai embora, renunciando ao seu posto no torneio. Daniel então briga com o Johnny por não ter apoiado naquela hora, mas o Johnny responde que só queria ajudar a Tori, porque quando a mãe dele morreu quando ele era pequeno, ele também queria lutar para superar isso. Daniel menciona novamente o Sr. Miyagi e Johnny diz que está de saco cheio desse nome. Ele sabe que o Sr. Miyagi não é um anjo porque soube de seu incidente no passado. Daniel dá um soco no rosto dele e Johnny fica irritado e diz que treinará os garotos para o torneio, mas que depois disso eles dois se separarão para sempre. Eles colocam as bandanas na cabeça dos capitães. Daniel percebe que essa mesma bandana está entre as coisas do Sr. Miyagi. Ele também participou do torneio do Sekai Taikai lá há muitos anos atrás. E até sua bandana tem sangue nela. Então assim, há um salto no tempo e os garotos viajam para Barcelona, onde Falcão ocupará o lugar de Tori. Ele se posicionou ao lado dos outros dojos, mas vem 3 coreanos chegando com a logo do Cobra Kai nas costas. Depois entram John Kreese e Kim Da-yoon, acompanhados também por Tori, que mudou de lado. E assim termina a parte 1 da 6ª temporada de Cobra Kai, e a parte 2 só lança dia 15 de novembro, e estarei lá para fazer zoom para vocês, se Deus quiser. Então é isso, valeu, falou, fui e tchau, e Spite Spite!